Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não precisamos de sinais para fazer o bem. Deus se manifesta através de quem ama. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como a nossa cabeça, ela adora procurar padrões. De repente você está andando em algum lugar e um número ele começa a se repetir. Todos os lugares que você olha, ali está aquele número. E o que será que isso significa? Em diversos momentos das nossas vidas, quando nós estamos vivendo momentos de decisão ou de tensão, nós costumamos de alguma forma tentar nos apoiar no sobrenatural. Então basta alguma coisa começar a se repetir que a gente acha que aquilo é Deus falando ou querendo mandar algum tipo de recado para nós. Mas será que Deus, ele falaria desse jeito? Será que Jesus, quando ele chegou em alguma cidade, ele costumava ver algum tipo de animal e todas as vezes que ele via aquilo estava indicando um mau presságio? Ou a história dele já estava escrita pelos profetas e ele estava simplesmente cumprindo o que tinha que acontecer? Então, nos planos de Deus não existe engano. Às vezes nós criamos rituais na nossa cabeça, acreditando que se nós tivéssemos feito algum tipo de coisa, outra poderia ter sido desfeita. E assim, a gente cria uma escravidão e vivemos um tipo de crendice. Olhamos as coisas e queremos dizer, não, isso é Deus e isso não é. E aí nós vivemos ainda algo que para mim é um pouco pior. Quando nós temos a oportunidade de amar alguém, e nós ficamos em dúvidas em relação a isso. Quando nós vamos fazer o mal, fazer uma fofoca, uma mentira ou qualquer tipo de coisa, a gente faz de forma impulsiva, nem pensa. Talvez depois a gente possa vir a se arrepender, mas não pensa. Mas se você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, primeiro vem um julgamento, se a pessoa merece ou não aquele bem, se aquilo é certo ou não, e muitas vezes ficamos apenas nas dúvidas. Agora, para fazer o mal, a gente não julga se a pessoa merece receber aquele mal ou merece receber aquele tipo de informação. Isso a gente faz sem pensar. E aqui nós temos que entender. Porque, na verdade, o pecado é quem controla a nossa vida. Mas quando Deus está perto de nós, Ele nos pede, olha, você pode ajudar aquela pessoa para mim? E você tem nas mãos a escolha de fazer sim ou não. Então, nada que Deus pede para nós não éramos capazes de realizar. Tudo nós conseguimos fazer, mas passa também pela nossa vontade e o nosso julgamento. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós aprendemos a confiar na voz dele e não passamos mais por esse tipo de coisa, de ficar procurando sinais, de querer ficar pedindo confirmação das coisas. Não, preciso ter uma confirmação, e vai para um pede oração, e vai para outro pede revelação, e vai para o outro. Por quê? Porque enquanto a mensagem não é o que a pessoa quer ouvir, ela não para de pedir. Então, será que ela quer que Deus confirme ou quer que Deus faça o que ela quer? E se o mal soubesse que aquilo na vida dela, ela tá querendo tanto assim, não seria fácil dar o que ela quer a troco da alma? E depois dela receber essa bênção, só vir desgraça na vida dela? Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 13, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando nós começamos a nos converter, nós vemos as coisas que são de Deus
como essa passagem descreve, como um reflexo obscuro, como algo que nós ainda não conseguimos reconhecer muito bem. E é aí que vem a dúvida, porque se eu não consigo ver, talvez eu não sinta a confiança que eu deveria para poder praticar aquele ato. E aí é onde nós começamos, ao invés de procurar em Deus a sabedoria, a procurar sinais no mundo. Eu já passei por esse tipo de situação, de ficar tentando buscar confirmação nas coisas e sinais. E às vezes a gente acha que a nossa vida ela depende disso. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer uma coisa pior. E a gente nota que começam a se criar algumas espécies de amuletos. Então, se você sair de casa sem uma correntinha ou sem tal coisa, aí não vai dar certo. Se você não usar aquela roupa sua da sorte, aí não vai dar certo. E aí você começa a colocar o poder nas coisas e tirar o poder de Deus. Será que alguma dessas coisas poderia substituir a vontade de Deus? Tem pessoas que têm medo de contar alguma coisa para outra porque acham que se as outras pessoas souberem, aí não vai acontecer. Porque as pessoas vão colocar olho gordo e vão colocar inveja. Será que alguma pessoa poderia mudar a vontade de Deus? Será que faz sentido a gente acreditar nisso? Ou justamente por nós não acreditarmos em Deus que nós vivemos desse jeito? E dessa forma o mal ele cria fantasia na nossa cabeça do jeito que ele quiser. Porque é ele quem está governando a nossa vida. Você acha que ele quer que você seja feliz? Não, ele quer que você seja triste. Quantas vezes você já não se sentiu frustrado? Você acha que a frustração vem de Deus? Você acha que Deus ele promete alguma coisa e depois não cumpre? Então o mal, quando nós não acreditamos nas coisas certas, ele domina os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus e acreditar no Senhor, é como essa palavra descreve. No começo, nós vemos de forma obscura, mas quanto mais nós nos aproximamos, mais esse reflexo no espelho, ele começa a se revelar melhor para nós. E olha como a passagem é interessante, porque ele fala que Deus ele já nos conhecia antes, mas nós começamos a conhecer o Senhor agora. Então, nesse reflexo que eu vejo, existem 3 coisas que são os pilares dele, que é a fé, a esperança e o amor. E qual é o maior deles? O amor. Então, é justamente o que a frase nos ensina. Não precisamos de sinais para fazer o bem, porque o amor é a maior das coisas que o Senhor nos ensina. Então você não deve pensar, você deve sentir. E isso não quer dizer que tudo que te pedirem você tem que fazer, porque as bênçãos de Deus são para os irmãos na fé. São instrumentos de evangelização, de conversão. Elas não são simplesmente instrumentos para que outras pessoas vejam que você é uma boa pessoa. Então, se alguém está vendo, eu ajudo. E aí eu falo, nossa, como eu sou bom, eu ajudo os pobres, os necessitados, e põe lá no Facebook. Não, olha como eu me compadeço com as pessoas que ninguém quer. Cara, isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você vai, de repente, encher a barriga da pessoa naquele dia e é só. Na verdade, nós temos que alimentar a alma dessas pessoas, que é justamente pela miséria espiritual que elas vivem a decadência da carne. E quantas vezes nós não vivemos isso? Isso daí não é uma questão de rico ou pobre, mas no fim, o mal ele sempre vai levar a nossa vida para o buraco e vai tirar tudo que a gente tem. Tem pessoas que, se elas compararem a vida delas em questão de tempos, quanto a vida dela não decaiu. Um tempo atrás estava casado, num bom emprego, se cuidando e fazendo diversas coisas. Hoje você olha, já não tem mais nada daquelas coisas. Tudo foi ceifado, tudo foi destruído. E aí a gente olha que a vida daquele que acredita, às vezes ela chega de um jeito que está totalmente destruída. E Deus ele começa a trabalhar, porque Deus, diferente das pessoas que quando tem um problema elas simplesmente rejeitam ou descartam, ele vai atrás e ele se envolve, ele arruma uma solução e ele mostra o caminho. E quando nós começamos a seguir aquilo que Deus ensina a nossa vida começa a se transformar. Então a gente nota que quando é o mal que governa a nossa vida através do tempo só piora.
quando é Deus que governa a nossa vida ela só melhora. E não quer dizer que não tenha tribulações, porque elas existem. Mas, diferente, quando nós passamos a tribulação com Deus, ela gera perseverança e alimenta mais ainda a nossa esperança e a nossa fé. Só que a dúvida é justamente quando nós começamos a batalha entre o bem e o mal. Quando eu tento querer dizer que talvez Deus não tenha totalmente a razão sobre as coisas que Ele diz, ou que eu quero criar um evangelho baseado nos meus gostos e nos meus interesses. Isso nunca vai funcionar. Porque quando o diabo tentou dizer para Deus, o que ele deveria fazer, ele foi expulso de lá. Porque não adianta ele não conseguir reconhecer que tudo que ele faz é graças a Deus e pelo poder de Deus, e quem foi o criador dele foi Deus. Então, quando nós queremos começar a dar palpite nas coisas que são do Senhor, dá tudo errado. Se a gente vai lá em João 20, versículo 27, a palavra ela diz assim: E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Isso é um exemplo de uma pessoa que ela queria uns sinais. Os discípulos tinham encontrado Jesus e dito: Olha, Tomé, o Senhor estava aqui. Ah, não acredito. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo. Ele queria um sinal, ele queria uma prova. E olha o que Jesus fala. Não apenas ele deu a prova a Tomé, mas ele disse: Olha, coloca a sua mão aqui. Tá sentindo? Para de duvidar, agora creia. E quantas vezes Deus não faz isso nas nossas vidas? Ele coloca na nossa cara a verdade e diz: Olha, coloca o teu dedo aqui. Tá vendo essa pessoa que você foi ingrata a vida inteira? Ela quem te sustentou. Tá vendo tudo isso daqui que você culpa? É graças a Ele que você tem. Então, na nossa vida, às vezes Jesus ele vai fazer exatamente isso. Ele vai vir dar uma prova para tirar a dúvida de dentro de nós. Isso não quer dizer que ele ficou feliz com a atitude de Tomé. Porque se a gente notar, ele queria tocar a ferida. Ele queria tocar aquilo que machucava Jesus para dizer que acreditava. E quantas vezes a gente não diz: eu só acredito vendo, e vendo talvez o pior das coisas. Será que nós precisamos passar por esse tipo de coisa? Será que Tomé, depois de tudo que ele viu Jesus fazendo no meio das multidões, de todos os milagres, andando sobre as águas, curando os leprosos, e tudo mais que ele fez, todas as maravilhas que ele presenciou, será que era necessário esse tipo de atitude? Ou será que Tomé não acreditava nas pessoas? E aí que vem o ponto. Tomé não acreditava em Jesus ou ele não acreditava nas pessoas? Se ele não acreditava nas pessoas, é por quê? Será que porque ele tinha ciúme, porque ele tinha inveja, porque ele tinha alguma rixa, porque ele tinha alguma briga? Porque quando é Deus que governa a nossa vida, Ele nos ensina a amar. E o amor é justamente isso, é a tolerância. O amor é justamente aprender a se colocar no lugar do outro. O amor é perdoar. O amor é ajudar. O amor é participar. O amor é se arrepender. E todas essas características somente o Senhor pode nos ensinar. Então, se nós andamos com Cristo, com Ele sejamos semelhantes. Então, da nossa velha vida, talvez nada mais a gente possa aproveitar, a não ser as características que nós temos dentro do nosso estado psicológico. Talvez você seja uma pessoa que seja mais aguerrida, uma pessoa que seja mais dura, uma pessoa que seja assim mais, entre aspas, grossa, ou uma pessoa que gosta das coisas muito certo, muito metódica. Deus ele não vai modificar isso, mas ele vai usar essas características a favor dele. Aquilo que as pessoas olhavam e davam como defeito a você, Deus ele vai olhar como se fosse uma virtude. Porque no mundo de hoje, as pessoas cada vez estão ficando mais fracas. Elas não suportam palavras. E o que são palavras? Palavras com Deus são tudo. Palavras sem Deus não são nada. Então por que você deixa que as pessoas elas coloquem coisa dentro dos teus pensamentos e dentro do teu coração? Se você acredita em Deus, você não precisa acreditar nas pessoas. Eu não preciso ficar olhando as ofensas que ela tem e ficar me questionando. Por que fulano me disse isso? Disse porque o papel do mal é justamente esse, é colocar dúvida. Agora, se você que conhece você não acredita em si mesmo, quem que vai acreditar?
E talvez sejam essas atitudes as mesmas que Tomé tinha, quando aquelas pessoas, depois delas se converterem, estarem falando de Jesus e ele ali não acreditando. Mas nós não precisamos tocar as feridas de Jesus para saber que ele sofreu por nós, para saber que ele ressuscitou dos mortos. Nós não precisamos ver o reflexo inteiro, ainda que esteja obscuro hoje. Você sabe por quê? Porque a escuridão ainda é pior do que essa luz cinza. É pior. Não adianta a gente olhar e achar que é melhor as trevas. Não adianta a gente olhar aquela vida decadente que através dos anos ela só se deteriora e achar que é melhor. Por mais que tivesse alguns momentos dentro daquilo. Porque se você olhar dentro de qualquer armadilha, é colocado o alimento, é colocado o objeto de interesse. E o que é trocado em troca daquele pedacinho de queijo que está numa ratoeira? A sua vida. E é assim que o diabo faz, ele coloca pequenas coisas no caminho para te prender. E às vezes você só consegue olhar o alimento e não olha a prisão, não olha as consequências, não olha nada. Então, nós devemos renunciar a tudo. E nós não sabemos como será o amanhã. Então cabe a nós, dia após dia, buscar o Senhor, buscar a sua palavra, buscar o conhecimento de Deus, renunciar a nossa vida, para que esse reflexo ele possa ir mudando e que nós possamos conhecer face a face e conhecer a Deus plenamente como Deus nos conhecia. Então vai sempre permanecer na nossa vida 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé é aquilo que nos motiva e a fé ela vem ao ouvir a palavra de Deus. A esperança nasce quando eu creio nas promessas de Deus e eu não preciso do tempo para que eu creia que elas vão acontecer ou não. Esperança espera. Então a gente sabe que dentro da nossa fé existem coisas que nós vamos ter que esperar. E enquanto nós esperamos, o que nós fazemos? Nós amamos. É exatamente assim. Esse é o pilar da nossa fé. Ouvir a palavra para que a nossa fé aumente, crer nas promessas de Deus além de qualquer tempo e amar hoje, que é isso que nós podemos fazer. Então nós não precisamos mais de confirmação para fazer o bem, porque nós sabemos que as nossas promessas, né, as coisas que o Senhor nos disse, elas vão acontecer no tempo oportuno. Então se não aconteceu é porque talvez agora ainda não seja o momento. Será que se Deus desse para você tudo aquilo que você quer agora, você está convertido? Ou tem ainda coisas que te atentam, tem coisas que te seduzem, tem ainda aquilo que te prende na ratoeira? E é quando nós entendemos justamente isso. E não é fácil, sinceramente não é fácil. Tudo que nós vivemos ao lado do Senhor são escolhas. E quando nós aprendemos a não questionar as escolhas de Deus, é que nós conseguimos sentir a felicidade e a plenitude do amor atuando dentro de nós. Porque sem isso, não tem jeito. Nós vivemos com medo, vivemos com ansiedade. É como se nós estivéssemos esperando algo, mas sem esperança. E a espera sem a fé e sem o amor, ela machuca. Ela machuca. Por quê? Porque ela provoca desespero. E quantas vezes nós não nos frustramos achando que algo ia acontecer e no fim não aconteceu, achando que ia dar certo e não deu certo. Mas para tudo existe um tempo e para cada coisa um momento certo. Então, até lá, o que nós vamos fazer? Procurar sinais? Procurar confirmações para fazer o bem? Não, nós vamos amar sem olhar a quem. Se você compartilha essa mensagem com alguém, é amor, é fé também. Porque você crê nas promessas de Deus. Você crê que aquele que mudou a tua vida pode mudar a vida dos teus amigos também. E quando a gente vai se aprofundando no Evangelho, a gente já não tenta mais fazer o bem apenas às pessoas que nós conhecemos, mas a todos. Nós buscamos a tudo e a todos em todas as oportunidades, para que o nome de Jesus ele possa ser conhecido, para que a palavra de Deus ela possa ser semeada, para que a fé possa aumentar entre as pessoas e para que Deus saiba quem nós somos e nós possamos conhecer ao Senhor com intimidade. E aquela imagem obscura
ela fica muito nítida e muito clara quando nós vamos escolher fazer alguma coisa. Então, nós não precisamos de confirmação, nem de sinais, nem de revelação e nem de nada. O que nós precisamos é de comunhão com Deus. E a nossa comunhão, ela é diária. E isso é o que nos sustenta. E é isso que faz que nós sentimos que Deus tem manifestado através da nossa vida e que nós encontramos graças aos olhos do Senhor. Como é bom sentir Deus, como é bom não ter mais dúvida, como é bom não sentir mais medo, se sentir confiante, se sentir forte, se sentir amado, não se sentir mais sozinho, não precisar mais da aprovação das outras pessoas, não mais ter que ficar provando alguma coisa para alguém. Como é bom simplesmente ficar em paz, pela certeza que o Senhor está conosco. Amém? Que Deus possa se revelar a nós, que nós possamos ver o Senhor face a face, que Deus ele consiga transformar o nosso coração, que a nossa fé ela aumente cada dia mais, que a nossa esperança ela seja doce, e que o amor participe das nossas vidas todos os dias e que nós possamos ser a manifestação desse amor na vida das outras pessoas, levando as boas novas do reino de Deus e procurando todos os dias a sabedoria e para que nós possamos ser melhor e melhores uns aos outros, assim como o Senhor nos ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.